Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ficar em pé, queridos? Pode baixar um pouquinho, meu filho, pode baixar um pouco. Graças a Deus. Abre um pouquinho mais de retorno, aí vá equilibrando aí. Vamos orar, queridos, vamos iniciar o culto ao Senhor, dando graças a Ele por mais um dia que Ele nos concede estar vivos. Estamos vivos, louvado seja Deus. Graças a Deus por isso. Você pode agradecer a Deus, irmão? Diga assim, estou vivo. Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que Tu nos dás de poder estar aqui na Tua casa nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por guardares as nossas vidas, os nossos lares, durante este dia. O Senhor que tem nos levado, tem nos trazido, tem guardado a nossa entrada e a nossa saída. Senhor, é a Tua bondade, a Tua misericórdia, que também nos tem concedido o privilégio de nos reunir na casa de oração nesta noite. Ajuda, Senhor, abençoa os Teus filhos que estão chegando, que estarão aqui, que estarão cultuando ao Senhor conosco de forma remota em seus lares. Senhor, que a Tua presença esteja com os Teus santos e conosco permaneça. Ajuda-nos, ser conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Tome assento, irmãos. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus, um dos hinos da nossa harpa cristã. Evelyn, venha cantar um hino com a igreja. Glória a Deus. Depois deste hino da harpa cristã, o irmão Júlio tem a oportunidade para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado aos irmãos que estiveram ontem ali na nossa matriz, iniciamos a nossa escola bíblica, pastor Deiró de Andrade, digno presidente ali da Assembleia de Deus de São Mateus, ministrou a palavra do Senhor e foi algo muito especial, irmão. Deus usou mais uma vez ali pastor Deiró nessa escola bíblica. Então, toda terça-feira até final deste mês, permitindo Deus, nós estaremos ali aprendendo, assentados, aprendendo a palavra do Senhor. E eu oriento os irmãos, convoco os irmãos para estar lá. Pastor, eu não fiz a minha inscrição. A inscrição, o irmão que fez a inscrição tem direito ao material, né, ao livro aí de 140 páginas aproximadamente, referente à nossa escola bíblica. Mas não é vedado a participação dos irmãos no culto à noite, aprendendo. Me parece que lá na entrada do santuário, lá no saguão, ainda há livros que podem ser adquiridos. É somente os irmãos procurarem lá. Mas Deus abençoe a todos e que este mês de novembro, irmão, seja um mês de bênçãos para cada um de vocês, para todos nós, em nome de Jesus. Podem dizer amém? Cante, filho. Bom jogo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor o hino de número 2 da harpa cristã. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Amém. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim,
porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só encontra ali. Os que procuram chegar a teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será um gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Que isso seja verdade no nosso coração, no nosso dia a dia, nos dias de lutas, no dia de provação, que eu possa viver nele e ele em mim todos os dias da minha vida e da sua vida. Amém? Deus abençoe. Deus. Irmão Júlio, tem oportunidade para louvar ao Senhor. Enquanto o irmão Júlio louva ao Senhor, nós também louvaremos ao Senhor, adorando a Ele, com dízimos e ofertas para a manutenção da obra da casa de Deus. Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus.
Mais uma noite na presença do Senhor, para a honra e a glória dele, né? Como é bom poder ver esse povo reunido novamente. E nós estamos crendo que logo, logo nós poderemos estar muito mais unidos e aqui na presença do Senhor, adorando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Por isso eu quero te exaltar nesta noite. Aleluia, 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 se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha
e o meu louvor. Aleluia. Aleluia. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe, diácono da igreja, irmão Júlio. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar ao Senhor. Irmão Josafá apresentará os pedidos de oração ao Senhor, presbítero da igreja. Chegou um pedido aqui, a mãe do nosso irmão, evangelista irmão Miltinho, ela sofreu um acidente, quebrou o fêmur. Está esperando uma vaga para passar por cirurgia. Presente a Deus, irmão, tá bom? Eu e meu lar necessitamos das orações, quantos mais precisam. Isso, vamos orar ao Senhor. Paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos orar, então? Tem necessidade de oração nessa noite? Eu em minha casa, amém? Amém. Enzo? Amém. Vamos orar, né, irmãos? Senhor e eterno Deus, Pai de poder, Pai de glória, Senhor eterno, entramos na Tua presença, Pai querido, Senhor eterno, em oração, Pai, por aqueles que estão enfermos. Oh, Senhor eterno, nós te agradecemos pela irmã Sara, Pai querido, Senhor eterno, Deus. Visita, Pai querido, Senhor eterno, essa criança de 3 meses, Pai. Senhor, Tu tens o poder, Senhor eterno, de reverter toda a situação. Visita a mamãe, Senhor eterno, do nosso irmão Miltinho, Pai querido, Senhor, que quebrou o fêmur, Pai. Senhor, é no Teu nome, Jesus. Visita a família da irmã Hilda, Senhor eterno, que partiu para a glória. Pai de poder e Pai de glória, Senhor eterno, visita todos que estão enfermos, meu Senhor. Vai de encontro com o presbítero Fidelis, a irmã, Senhor eterno, Pai Isabel. Pai querido, Senhor eterno, a irmã da nossa irmã Regina, meu Pai. Senhor, Tu tens o poder, Pai querido, Senhor. Visita, Pai querido, Senhor eterno, o nosso país, meu Senhor. Pai, os nossos governantes, Pai, o nosso presidente, meu Senhor. Pai, fala também aos nossos corações nesta noite. Usa, Pai querido, Senhor eterno, mais uma vez o nosso pastor, meu Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai querido, Senhor, por estar na Tua presença. Pai querido, Senhor eterno, porque Tu és Deus e és poderoso, Pai. Senhor, nós queremos te louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Porque Tu és fiel e és poderoso, Senhor eterno, nós queremos te adorar a cada dia, Senhor eterno, das nossas vidas. Pai, é no Teu nome que nós já te agradecemos e te louvamos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos finalizar o assunto que nós começamos quarta-feira próxima passada. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Sexta-feira, culto de oração, irmãos. Estamos aqui orando, buscando ao Senhor. Toda sexta-feira, das 19 horas às 20 horas, uma breve palavra de meditação. A ênfase nossa é a oração. Próximo domingo, escola bíblica, normalmente, nosso culto à noite. Terça-feira estivemos aqui com as irmãs do Círculo de Oração orando, foi uma grande bênção pela manhã, Deus nos abençoou muito. Então vamos continuar orando. Amém, igreja? Muito bem. Romanos capítulo 8, verso 28, verso 29, verso 30. Quarta-feira passada nós já lemos até o verso 39, falaremos até lá, permitindo Deus. Mas o verso 28 diz: E sabemos
que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém, igreja? Senhor Deus, nós estamos na tua presença. Rogamos mais uma vez, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça sobre a nossa vida, para que nós possamos, Senhor, com sabedoria, com graça, com prudência, com amor, na direção do teu Espírito, expor a tua palavra para as nossas vidas nesta noite. Senhor, que mais uma vez o nosso coração seja uma boa terra para receber a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Tome assento, queridos. Muito obrigado aos irmãos que têm vindo, os irmãos que estão em casa, conosco, cultuando a Deus. Estou vendo ali a irmã Maria Rafael, e a doutora irmã Andréia também estão ali sempre firmes, presbítero irmão Fidelis, irmã Graciete, e alguns irmãos que estão também, mas ainda não abriram câmeras. Graças a Deus. Meus irmãos, nós queremos encerrar hoje o nosso tema, o tema que nós estamos falando aqui, abordando com os irmãos, diz respeito à gloriosa segurança dos salvos. Diga assim, a gloriosa, diga, irmão, a gloriosa segurança dos salvos. Isto. Nós, salvos em Cristo, gozamos de uma segurança. E esta segurança, ela está fundamentada na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Por que nós temos esta segurança? Porque a palavra de Deus, como nós dissemos quarta-feira aos irmãos, ela nos leva a cultivar em nossa alma, em primeiro lugar, a palavra. E o texto que nós usamos por base é este, do verso 28. Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele disse, e sabemos. O fato de nós sabermos, ele nos traz convicção da segurança que nós temos em Deus. Nós estamos seguros em Deus. Irmãos, irmãs, a nossa alma está segura em Deus. A salvação que o Senhor nos concedeu, a certeza de salvação que nós temos, está segura em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o texto que nós falamos também aos irmãos, Romanos capítulo 8, verso 1, essa segurança, ela advém da palavra. E a palavra diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus, o texto diz assim, não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Quem não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus, para esta, não há mais condenação, nenhuma. O texto é categórico, afirmativo. Nenhuma condenação. E isto nos traz segurança. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, como é bom, irmãos lá em casa, como é bom nós termos segurança em Deus. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais segurança nós temos nele. Por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque conhecer a Deus nos traz segurança. Eu disse para os irmãos, não é que nós não vamos passar por dificuldades, por tribulações, por problemas, não é que nós não sejamos instigados a descer da cruz, nada disso, mas nós temos segurança em Deus.
Quanto mais nós conhecemos a Deus, maior segurança nós temos. Glória ao nome do Senhor. E nós destacamos aqui alguns pontos importantes que sinalizam esse caminho da nossa segurança. A primeira é que nós temos uma convicção segura, nós já falamos sobre isso. Nós estamos aqui en passant falando aos irmãos, né? A nossa convicção é uma convicção segura. O texto diz, porque sabemos. Paulo diz, e sabemos. Paulo não diz e esperamos, Paulo não diz e supomos, ele diz e sabemos. Esse sabemos é ter convicção. Irmãos, irmãs, eu repito, só para nós introduzirmos aqui o final do nosso estudo, eu repito aos irmãos, se existe algo que nós precisamos cultivar na nossa vida, que está nesse tempo que nós estamos vivendo, é convicção, irmão. Um crente convicto é diferente. Um crente convicto vive diferente, pensa diferente, age diferente, fala diferente. Gente que tem convicção. Me lembrei do texto. O servo de Deus disse, eu sei. Ele não diz, eu penso, eu suponho. Ele diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Quando a pessoa, irmão, quando o crente sabe em quem crê, nada, eu vou repetir com convicção isso, nada o afasta, nada o demove da fé, da crença em Deus. Mas precisa ter convicção. O que falta a alguns na cristandade odierna é convicção. Convicção. Quando nós temos convicção, nenhuma outra voz, nenhum outro evangelho, ou suposto evangelho, nos vai afastar da palavra do Senhor, da presença do Senhor, da casa de Deus. Quando nós temos convicção, não é o fato de alguém, de alguma forma, não nos entender ou até maltratar, afrontar, que vai nos afastar da presença de Deus, da casa de Deus, do convívio da comunidade, nada disso. Mas nós precisamos ter convicção. Olha, o apóstolo Paulo, ele era tão convicto, e ele passa isso aos irmãos, de uma forma tão clara, que ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Esse homem não passava por tribulação? O apóstolo Paulo não passava por tribulação? Muito mais que nós, irmão. Uma oportunidade, ele estava pregando o evangelho, o povo não gostou, porque quem prega o evangelho, falando a verdade, tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Porque a verdade, ela mexe na ferida, ela espreme o carnegão. Então, há pessoas que hoje querem ouvir coisas que lhe afaguem o ego. O apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, não gostaram. E aí foram e pegaram em pedras para matar Paulo. E o apedrejaram. Ele acabou desfalecendo. E nesse desfalecer, os irmãos pegaram o corpo dele, pensando que ele já estava morto. E foram levando, saindo da cidade. Quando, de repente, ele despertou, o apóstolo Paulo. E os irmãos disseram, irmão Paulo, o irmão quer que nós o levemos para alguma casa? Ele disse, não, eu quero voltar a pregar. Entende, irmão? Isso é convicção, gente. Convicção, por isso que ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Pergunta, nós vamos falar sobre ela aqui no decorrer. Mas, introdutoriamente, digo e repito aos irmãos, nós precisamos nos apropriar desta convicção, porque quanto mais convictos nós somos da nossa fé, da nossa crença em Deus, maior segurança nós temos como salvos em Cristo. Então, eu quero ministrar sobre a tua vida, irmão, convicção. Tenha convicção. Não seja titubeante, tenha convicção. Convicção.
Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso, que é poderoso. Glória ao nome do Senhor. Então, a gloriosa segurança dos salvos, ela está fundamentada em uma convicção segura. Diga assim, convicção segura. E essa convicção, ela se desdobra aqui em pelo menos 3 aspectos. 3 aspectos. Por que nós temos convicção? Primeiro, o texto ele diz, e nós estamos somente relembrando, temos convicção segura, porque sabemos que Deus trabalha por nós. Olhe para cá. A nossa convicção está fundamentada na palavra que nos diz com verdade que Deus trabalha por nós. Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias, e sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não está dizendo algumas. Então, a nossa convicção ela é segura em Deus, porque nós temos certeza que Deus não trabalha contra nós, Ele trabalha a nosso favor. Dá para dar glória a Deus, irmão? Deus trabalha a teu favor. Deus trabalha a nosso favor. Tem gente que pensa que Deus está trabalhando contra nós. Não. Ai de nós se Deus trabalhasse contra nós. Não, mas Deus está trabalhando por nós, a nosso favor, a teu favor, a favor da tua vida, do teu lar. Deus trabalha a nosso favor, a favor daquele que nele espera, a favor daquele que ele chamou. Convicção segura, nós temos uma convicção segura, sabendo que Deus trabalha para o nosso bem. Primeiro, Ele trabalha em prol de nós. Segundo, Ele trabalha para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem. O bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, todas as coisas vão contribuir para o bem. E a terceira característica dentro desse ponto, que nós temos uma convicção segura, é que Deus trabalha segundo um propósito. E eu disse para os irmãos quarta-feira que Deus não improvisa, é o ser humano que improvisa. O ser humano improvisa, o ser humano faz, principalmente o brasileiro faz gambiarra, o ser humano quer dar um jeitinho, procura sempre um atalho, né? Se tiver uma escada de cimento, mas tiver uma escada rolante, ele não vai pela escada de cimento, ele vai pela escada rolante. E se tiver uma escada de cimento, uma escada rolante, uma esteira, ele vai de esteira. O ser humano é assim, né? O ser humano quer sempre pular um degrau. Se puder pular 2, né? Mas quem quer pular 2 degraus, se titubear, cai 3. É um problema tremendo. Diga assim, eu tenho uma convicção segura em Deus. Irmãos, a nossa segurança como salvos, ela está baseada, fundamentada em uma convicção segura, mas ela também está fundamentada num propósito eterno de Deus. Diga assim, Deus tem um propósito eterno. E eu disse para os irmãos que o propósito de Deus não é nos fazer ricos. Se alguém pensa em vir para Jesus, em ser crente para ser rico, está com o pensamento errado. Eu quero ser crente para prosperar, está errado. Eu quero ser crente para que Deus me dê uma casa, um carro, uma posição, está errado. Não. Esse propósito de Deus que nos dá segurança como salvos, que é um propósito eterno, esse propósito de Deus não é nos fazer ricos. Eu disse isso quarta-feira. O propósito de Deus não é nos fazer famosos. Não, o propósito de Deus não é fazer ninguém famoso. Eu quero participar aí da cristandade, desse evangelicalismo, para que eu seja famoso. Está com a cabeça totalmente avessa, errada. Porque o propósito de Deus não é nos fazer famosos. Não. O propósito de Deus é nos fazer santos e mais parecidos com Jesus a cada dia. Esse é o propósito de Deus. Se alguém vem para o Evangelho dizendo, eu quero santificar a minha vida para Deus,
e me parecer com Cristo um pouco mais a cada dia. Este é o pensamento. Este é o pensamento, este é o propósito de Deus. Porque veja só, irmãos, olhe para o versículo 28. Ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, diz o texto, verso 29, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus para todos nós é que nós sejamos moldados à imagem de Cristo. Então, o texto está nos dizendo que tudo que acontecer, todas as coisas, vão concorrer para que nós cheguemos à estatura de Cristo. Todas as coisas vão concorrer, vão cooperar, para que cada dia nós nos pareçamos mais com Cristo. Os dons espirituais foram dados e são dados à igreja para o aperfeiçoamento. Para o aperfeiçoamento. O fruto do Espírito é gerado no coração dos salvos para que conforme a nossa vida a Cristo. Vocês estão entendendo, irmão? Dá para entender o que nós estamos esboçando nessa noite? O propósito de Deus é nos fazer mais parecidos com Jesus a cada dia. Isso interessa para você, irmão? Interessa a sua vida? Nos parecer com Cristo a cada dia. Este é o propósito de Deus para a nossa vida. Tem gente enganada dentro aí das igrejas. Uns buscando riquezas, outros buscando prosperidade, outros buscando holofote, outros buscando se projetar na sociedade. Não é isto, não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é fazer com que cada circunstância, tudo que acontece na nossa vida, fazer com que tudo isto nos faça parecer com Jesus, nos faça crescer e chegar à estatura da medida de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Todas as coisas vão contribuir. Todas as coisas. Esse é o eterno propósito de Deus. E não é apenas nos salvar, irmão, mas nos transformar à imagem de Cristo e à semelhança do Rei da Glória, a semelhança de Deus. Este é o propósito de Deus. Isso é o que Deus estabeleceu para a nossa vida. Diga assim: temos segurança como salvos por causa de um propósito eterno de Deus. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo, ele continua no verso 30, falando sobre aqui 5 elos a respeito deste propósito de Deus. Como se fossem 5 elos de uma corrente que compõem esse propósito de Deus. Versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A primeira palavra aí, aos que predestinou, a estes chamou, nós precisávamos de um pouco mais de tempo para falar tudo isso. Mas, irmãos, quando nós falamos desses aspectos que estão aí no verso 30, nós temos que entender, em primeiro lugar, o chamado, a predestinação. Nós devemos entender tudo isto a partir da soberania de Deus. Da soberania de Deus. Deus estabeleceu um propósito, Deus tem um plano, este plano será realizado, será concretizado, porque eu disse aos irmãos o que a palavra do Senhor nos ensina, que Deus, ele começa uma obra,
ele sustenta esta obra e ele termina a obra. Deus não deixa nada por executar, de forma nenhuma. Tudo que Deus começa, ele sustenta e termina, ele leva a cabo. E dentro deste grande propósito de Deus está a soberania de Deus. O verso 29 fala assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Repita essa palavra, diga assim, conhecer. O texto está dizendo que Deus nos conheceu. Quando Paulo escreveu aos irmãos de Roma, e esta carta chegou até nós, esta palavra conhecer, ela tem um sentido muito profundo, mas para nós elucidarmos e entendermos aqui, esta palavra conhecer, ela envolve a presciência de Deus. O nosso Deus é um Deus presciente. O que significa isso, pastor? Significa que Deus nos amou desde a eternidade. Porque Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. Veja, quando alguém pensou que o pecado de Adão tinha pego Deus de surpresa, a Bíblia diz: o cordeiro que já havia sido morto antes da fundação do mundo. Porque o nosso Deus é um Deus presciente. Presciência significa saber as coisas antecipadamente, saber as coisas de antemão. Isso significa dizer, irmãos, que Deus já sabia que nós estaríamos aqui nessa noite, vencendo uma pandemia global. Deus sabia, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o eterno passado, Deus conhece o presente, e Deus já está no final da história. Glória ao nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus presciente, é um Deus que conheceu e conhece todas as coisas de antemão. Deus nos amou desde a eternidade. Paulo, ele segue dizendo, ele fala a respeito de uma predestinação, porque aos que dantes conheceu, também predestinou. Irmão, predestinação, como nós cremos, nós devemos estudá-la e devemos entendê-la sempre do ponto de vista da soberania de Deus. Senão nós nos perdemos nisso. Senão nós estaremos nos enforcando num pé de couve a respeito desse tema. Se nós entendermos a predestinação, como nós cremos, a predestinação esboçada pelo teólogo Jacob Armínio, que entendeu o texto sagrado, nós não vamos nos ater a discussões. Quando nós entendemos que a predestinação, ela engloba a soberania de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Não estou entendendo. O que eu quero te dizer e o que o texto nos ensina é que a predestinação, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do Senhor, não quer dizer que Deus destinou uns para o céu e outros para o inferno. Há uma corrente que assim crê. Nós, da Assembleia de Deus, não cremos assim. Porque se nós formos pensar desta forma, lá diante do trono de Deus, Judas poderá dizer: eu estava predestinado a trair a Cristo. Mas a Bíblia diz em Romanos que todos nós somos inexcusáveis, não há desculpa. Então nós não podemos crer que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição, uns para o céu e outros para o inferno. Então, o que é que significa a predestinação em linhas gerais? Significa o seguinte, irmão: Deus, na sua soberania, na sua presciência, ele já sabia. Nós não estamos dizendo que Deus conhece o final de todas as coisas. Deus habita na eternidade. É que a nossa mente, ela não alcança a eternidade, nem passado, nem futuro.
Então nós temos dificuldade em entender isso. Mas Deus não. Deus, ele já sabe em todos os tempos da história da igreja quem aceitaria o sacrifício de seu filho feito na cruz do Calvário. Entendendo deste ponto de vista, nós pensamos da seguinte forma: então, todos aqueles que o Senhor sabia que aceitariam o sacrifício de seu filho, esses estão predestinados à salvação. Ou seja, imagine, irmão, que este aqui é um grande ônibus. Quem permanecer dentro deste ônibus está predestinado a chegar ao seu destino. Ou seja, predestinado. Se você, antes, eu ainda tomava ônibus, irmão Flávio, daqueles que puxava a campainha, né? Puxava a cordinha, irmão Josafá. Tem alguém aqui desse tempo? Ah, graças a Deus. Né, Felipe? Então é o seguinte, se nós continuarmos dentro do ônibus da salvação e não puxar a cordinha para descer, nós estamos predestinados a chegar ao céu, a chegar à glória. Isso é o que foi esboçado pelos pais da igreja. Essa é a predestinação como nós cremos, irmãos. De forma simples. De forma simples. Deu para entender? Agora nós vamos, claro, né? Usando o contexto para esmiuçar tudo isso, mas não é o nosso afim nesse momento. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim: porque aos que dantes conheceu, lá no passado, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, nós estamos predestinados por Deus a passar por circunstâncias outras, que fará com que a nossa vida seja moldada a Cristo. A vida de Cristo em nós vai sendo moldada pelas circunstâncias. Há pessoas que têm a facilidade de compreender que todas as circunstâncias, como diz o texto, vão cooperar para que a nossa vida seja moldada ao caráter de Cristo e nós nos pareçamos com Cristo um pouco mais hoje do que ontem, e amanhã um pouco mais do que hoje. Esse é o propósito de Deus. Todos entendemos isso, irmãos? Entendeu? Tem gente que pensa assim, não, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então Deus quer que eu seja rico, Deus quer que eu seja famoso, Deus quer que eu ganhe muito. Não. Não é isso. Mas Ele nos garante que todas as coisas vão contribuir, irmão, para que nós cheguemos à conclusão do propósito dele na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto segue. Aos que predestinou, a estes também chamou. Chamamento aqui do versículo 30, diga assim, o chamamento. Diga assim, eu fui chamado. Chamado, irmão, é o eleito de Deus. Nós somos eleitos de Deus. E o eleito de Deus, o chamado, é aquele que ouviu a sua palavra, que veio a Jesus e creu. Esse é o chamado. Quem é o chamado? É aquele que ouviu a palavra, creu e veio a Jesus. Esse é o chamado. E o texto segue e diz: e aos que chamou, a estes também justificou. Diga assim, justificação. Pastor, o que é justificação? Justificação, irmão, é, em primeiro lugar, um ato legal, mas também é um ato forense da parte de Deus. Significa isso, que através ou por meio da justificação, Deus, ele imputa a justiça de Cristo a nós. Nós não somos justos por nós mesmos. Nós somos justos porque Cristo nos justificou. Deus nos justificou em Cristo. E o que significa isso? Quando Deus nos justificou, em linhas gerais, o Senhor, ele fez o seguinte:
Eu devia, você devia, nós devíamos. Mas Cristo veio, morreu por nós. A Bíblia diz, o justo pelos injustos. Ele morreu por nós. E essa justiça de Cristo pagou a conta que nós devíamos para Deus. Ser justificado significa que nós não devemos mais nada à justiça divina. Não devemos mais nada. Por isso, Romanos 5:1, o pastor Deiró citou muito esse texto ontem, e é um dos textos sagrados que eu mais amo na Bíblia Sagrada. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Pessoa justificada tem paz, irmão. Pessoa que não deve, olhe para cá. Pessoa que não deve tem paz. Pessoa que deve não tem paz. É ruim, né? Você passa na venda, na frente de um comércio onde você está devendo, a pessoa passa do outro lado. Você está devendo para alguém, você não quer encontrar aquela pessoa. É ruim dever. Agora, irmão, imagina que nós devíamos para Deus, como é que nós íamos pagar isso? Nós jamais conseguiríamos pagar. Então Deus mandou Jesus. E em Jesus, o Senhor pagou a minha e a tua dívida. Nós não devemos mais nada. Pastor, mas nós não passaremos por um tribunal? Sim, passaremos pelo tribunal de Cristo. Quando a igreja sair da terra, primeira coisa, tribunal de Cristo. Para ser absolvido ou condenado? Não. Ali, neste tribunal, nós seremos galardoados ou não. Este tribunal de Cristo não é para condenar ou para justificar. Tribunal de Cristo é para galardoar, recompensar. O que nós fizemos aqui, quem não fez ou quem fez para se autopromover, obra de madeira, de feno e de palha, quem fez esse tipo de obra na terra, lá no céu, no tribunal, não recebe um vintém. Não recebe nada. Mas quem aqui na terra executou obra de ouro, de prata ou de pedras preciosas, chegando no tribunal, recebe galardão, recebe recompensa. Não é um tribunal para acusação, para nós ali nos acabarmos, não. Não. Não é um tribunal de julgamento. Não. É um tribunal para nós recebermos ou não recompensa de Deus para as nossas vidas. Por quê? Irmão, nós somos justificados. Olha, irmão, que cada crente entendesse o poder disto, irmão, de não devermos nada para Deus. Já pensou? Você pode deitar, dormir. E se Jesus vem buscar a igreja, nós não devemos nada para Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, irmão, é a melhor coisa. Paz com Deus. Você não fica, meu Deus, será que eu vou para o inferno? Será que eu não vou para o inferno? Não, temos paz com Deus. Fomos justificados. Crente, irmão, você foi justificado, não deve nada, não deve nada. Nós não devemos nada. A Bíblia diz, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. É claro que sempre terá alguém para nos acusar. Sempre. Eu me lembro de um texto sagrado, eu até marquei aqui, mas o tempo está indo embora. A Bíblia diz que Josué, o sumo sacerdote da linhagem de Josadaque, estava ministrando diante do Senhor com as vestes sujas. Então o inimigo, Satanás, estava ali acusando o sumo sacerdote Josué, da linhagem de Josadaque, sumo sacerdote. E o Senhor olhou e disse para um ser celeste, desça imediatamente e troque as vestes do sacerdote de Josué. E o ser celestial trocou as vestimentas de Josué. Isso, irmão, é ser justificado por Deus. Quando o inimigo quer te acusar, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado, de toda culpa. Se errarmos hoje e confessarmos, o Senhor perdoa. Perdoa, pastor? Perdoa, desde que seja da sua alma, do seu coração. A graça de Deus está à disposição, irmão, de todo aquele que o busca para justificação. Nós somos justificados.
O texto continua: e aos que justificou, a estes também glorificou. Diga assim, glorificação. Irmãos, a glorificação é um fato futuro. Vai se dar na segunda vinda de Cristo. A glorificação é o ápice, é o fechamento do plano de Deus para a igreja aqui na terra, a glorificação. O que é a glorificação? No dia do arrebatamento da igreja, os nossos corpos serão transformados. Os nossos corpos serão mudados. Nós nunca mais sentiremos cansaço. Nós nunca mais ficaremos doentes. Nós nunca mais seremos tentados. Nunca mais haverá morte. Nunca mais haverá o pecado. Não haverá mais Satanás nenhum tentando para nos derrubar da nossa fé. A igreja, quando sair da terra, ela sairá com o corpo glorificado, corpo transformado. Chegaremos na glória com os nossos corpos transformados. Esse é o ápice do plano de Deus, do propósito de Deus. E isso, irmão, nos dá uma segurança como salvo. Nosso corpo será transformado. Hoje, muitos de vocês podem estar cansados, ter vindo direto, não ter jantado, estarem até com sono. Mas naquele dia, irmão, tudo isso vai passar. Nós estaremos na presença do Senhor e o serviremos por toda a eternidade, com corpos glorificados, corpos semelhantes ao de seres celestes, corpos semelhantes ao de Cristo, corpos glorificados. Você acredita nisso, irmão? Erga a tua mão, então glorifique a Deus por esta verdade bíblica que nos dá uma segurança como salvos em Cristo. Então nós temos uma gloriosa segurança como salvos porque temos convicção em Deus, a nossa convicção é segura. Em segundo lugar, porque conhecemos, sabemos pela palavra do Senhor que Deus tem um propósito eterno. E o propósito dele está aqui. Aqueles que ele conheceu, predestinou. Aos que predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aquele que ele predestinou, chamou, justificou. E é um fato verdadeiro. A igreja passará pela glorificação. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizarmos, nós temos uma gloriosa segurança como salvos, e essa segurança é uma segurança inabalável. Diga assim, nós temos uma segurança inabalável. Inabalável. Segurança inabalável é aquela segurança que não pode se abalar, que não se abala, né? E mostrando essa segurança inabalável, Paulo ele não poderia de forma alguma, irmão, finalizar esse assunto com a igreja, senão através destes 5 pontos. Ele faz aqui 5 perguntas, falando desta segurança inabalável, a segurança dos salvos. Ele faz aqui 5 perguntas. Por que a nossa segurança ela é inabalável? Por que, como salvos, a nossa segurança ela é inabalável? Primeiro, vamos para os versos de 31 a 39. O verso 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, a nossa segurança, ela é inabalável, porque Deus é por nós. Deus é por nós. Você consegue entender, irmão, a extensão dessa expressão? Deus não é contra você, Deus é por você. Deus trabalha por você, Deus trabalha por nós. Nós que fomos chamados, nós que esperamos, nós que tememos, nós que buscamos, nós que oramos, nós que glorificamos ao Senhor, que adoramos a Ele, Deus é por você, irmão. Os irmãos aí em casa, Deus é por você, Deus é por nós, Deus é pela igreja, Deus trabalha em prol da igreja. Louvado seja Deus.
Infelizmente, ainda dentro da cristandade, alguns pensando que Deus é um Deus carrasco, que fica nos procurando falha, procurando pecado em nós. Deus não é assim. Deus é por nós, igreja. É por isso que a nossa esperança é inabalável como salvo em Cristo. Deus é por nós. Diga assim, Deus é por mim. Sabe o que significa essa expressão, Deus é por nós? Significa que a igreja é vitoriosa. Você é vitorioso, nós somos vitoriosos. Deus é por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, nós vamos triunfar. Glória a Deus. Nós triunfaremos, irmãos, nós triunfaremos, porque Deus é por nós. A segunda pergunta que Paulo faz, que nos leva a uma segurança inabalável como salvos, é esta que está aqui no texto. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, e a pergunta é, como não nos dará também com ele todas as coisas? Nós temos uma esperança inabalável, irmão, porque se Deus não poupou o seu próprio filho, ou seja, se ele deu o melhor, se ele deu por nós o maior, o texto diz assim, como ele não nos dará com ele também todas as coisas menores? Estão entendendo? Se Deus nos deu Jesus, o maior, o melhor, o filho dele. Paulo diz assim, vocês pensando que Deus nos deu o seu filho, será que ele também não vai dar o que nós precisamos todos os dias? É isso que Paulo está dizendo. Por isso a nossa segurança em Deus ela é inabalável. Porque, do ponto de vista que, entendendo que Deus deu o melhor, será que ele não vai cuidar de nós todos os dias? Ele vai continuar cuidando de você, irmão, vai continuar cuidando da sua vida, vai continuar cuidando, amparando, provisionando, porque se ele deu o maior e o melhor, ele vai continuar também nos dando com ele todas as coisas, ou seja, todas as coisas que nós precisamos. Não é, Deus não vai nos dar para nós ostentarmos, Deus não vai nos dar para afagar o nosso ego e propiciar alguma coisa para o nosso luxo, não, nada disso. Mas Deus a cada dia, irmão, Ele vai nos dando graça, Ele vai nos dando, Ele vai provisionando as nossas vidas, Ele vai nos ajudando. É isso que o texto está dizendo. Se Ele deu o maior, Ele também vai provisionar as nossas vidas com tudo que nós precisarmos. Por isso, lá na oração do Pai Nosso, falamos terça-feira sobre isso. Está escrito, dá-nos o pão nosso de cada dia, cada dia. O Deus que deu o maior, irmão, seu Filho por nós, Ele vai continuar abençoando você, vai continuar provisionando. Fica na presença dEle, fiquemos na presença dEle. A terceira pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui, e que nos leva a ter uma segurança inabalável em Deus, é: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Nenhuma acusação pode prosperar contra nós, irmãos, porque Deus já nos justificou com base no sacrifício de Cristo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A Bíblia diz, é Deus que o justifica. É Deus. Quem te justificou, irmão? Foi Deus. Não foi nenhum ser humano. Quem te justificou, quem nos justificou foi Deus. E a partir disso, é com fundamento nisso que a nossa esperança em Deus, a esperança dos salvos, é uma esperança e é uma segurança inabalável. A quarta pergunta que Paulo faz é: quem condenará os eleitos de Deus? Versículo 34, para encerrarmos. Quem os condenará? Quem condenará os eleitos de Deus? Ó, irmão, preste atenção aqui, olhe para cá. Olha, o nosso coração pode nos condenar. Os críticos, pessoas críticas, demônios, podem querer nos condenar, porém essa condenação ela é sem efeito, não vale. Não vale. Olha o que o texto está dizendo. Quem
os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem condenará os eleitos de Deus? Não há condenação. Se alguém quiser nos condenar, ou o cívil crítico, o nosso coração, como eu disse aos irmãos, maior é Deus que nos justifica. E o apóstolo Paulo, ele mostra que não há acusação que prospere contra nós por 4 razões. Primeiro, a morte de Cristo. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo. Em terceiro lugar, o governo de Cristo sobre as nossas vidas. E em quarto lugar, a intercessão de Cristo. Louvado seja Deus. Tudo isso está aqui no versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, a morte de Cristo. Não deixa nenhuma condenação prosperar contra nós. Cristo morreu. Depois a ressurreição de Cristo. Ou antes que ressuscitou dos mortos, dentre os mortos. O qual está à direita de Deus. Cristo está à direita de Deus e governa sobre a vida dos salvos. Olhe para cá. A minha vida e a tua vida é governada por Cristo. Quem governa a igreja é Cristo. Não há condenação para os salvos em Cristo. E por último, o texto diz aí, e também este Cristo intercede por nós. Diga assim, a intercessão de Cristo. Então, nenhuma condenação prospera sobre o povo de Deus. E por fim, a última pergunta que Paulo faz, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? E o que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer que nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma adversidade, nenhum acontecimento, nem ser humano, nenhum ser angelical, nada vai separar do amor de Cristo em Deus, todo aquele que tem convicção firme e inabalável no Deus da glória. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, irmãos. A nossa gloriosa segurança como salvo está fundamentada em uma, diga assim, em uma convicção segura, no propósito de Deus e em uma segurança inabalável. Amém. Vamos agradecer a Deus. Fiquemos em pé. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, meu Senhor, pelo privilégio de podermos nesta noite estar aqui na tua casa meditando na tua palavra. Ó Senhor, que esta boa semente tenha caído em uma boa terra e produza frutos para a glória do teu nome. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos, irmãs que aqui estão, os teus filhos e filhas que estão em casa, mas que nesta noite se debruçaram também sobre a tua palavra para aprendermos juntos e meditarmos nela para a nossa edificação, consolação e exortação. Leva-nos, Senhor, em paz aos nossos lares, guardados, protegidos, e que, meu Senhor, tenhamos uma noite de paz na tua presença e uma continuidade de semana também na tua presença, Pai. Nós te damos graças e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com a Santa Igreja. Juntos digamos, amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Sexta-feira, culto de oração a partir das 19 horas. Deus abençoe a todos. Os nossos irmãos em casa, Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Espero vê-los em breve aqui na casa de Deus.